Olá, pessoal! Estamos em mais uma edição do Pod MXM e hoje eu tô com uma convidada super especial, a Ana Flávia, CEO da OSB. Mas nada melhor do que ela mesma se apresentar e trazer pra gente ali um pouquinho da trajetória profissional dela. Muito obrigada por estar aqui com vocês. É muito interessante pensar como o trabalho de uma orquestra sinfônica nos trouxe a esse tipo de espaço. Bom, eu sou superintendente geral, sou CEO da USB, sou vice-presidente do Conselho Curador também, que é uma posição interessante no sentido da composição das diretrizes, né, da Sim. instituição. Eu sou advogada de formação, tenho 25 anos de carreira na gestão pública, na gestão de equipamentos culturais. Fui diretora do BID também, para um projeto bastante interessante de investimento em políticas públicas de democratização de acesso à cultura para São Paulo. Passei por Secretaria de Estado de Governo do Estado, passei por Secretaria de Município, passei pelo Ministério da Cultura como secretária de Planejamento e Orçamento. E, no paralelo, uma vasta pesquisa acadêmica no sentido de como a formulação das políticas, né, como a atividade do poder público, em complemento àquilo que as empresas podem desenvolver no sentido de contribuir para a sociedade. Então, esse é um trabalho permanente de pesquisa no meu desenvolvimento acadêmico. Também sou professora associada da Fundação Getúlio Vargas para a Faculdade de Direito, aqui do Rio de Janeiro. Então, algumas frentes para a gente poder trabalhar e conversar hoje. E é uma honra, né? Não é sempre que a gente tem uma convidada com tanta bagagem e com tanta possibilidade de conversa aqui no Pod MXM. E aí o pessoal de casa pode estar, né, se perguntando assim, nossa, mas o que a OSB tem a ver com a MXM? Bom, a OSB é uma cliente da MXM, né, e parceira também no sentido de... A OSB é uma cliente da MXM e principalmente parceira nas algumas iniciativas que a MXM tem em ESG. E isso, quando a gente olha, uma honra muito grande para a MXM, porque a gente olha o impacto que a gente consegue hoje gerar, né, através de uma parceria, enfim, no dia a dia, não só da OSB, mas também dentro de casa. O formato da parceria que a gente tem é um formato que traz muitas possibilidades, né, para a gente. Então, a gente já participou de diversos concertos com os nossos clientes, com os próprios MXMers. A gente chama os MXMers, os nossos colaboradores, né, de MXMers. E, Ana, eu queria muito trazer assim, a tua visão de como que a governança, né, das políticas e de ações de ESG impactam, né, as empresas. Né? A gente não tinha tanto essa visibilidade dentro da MXM e isso são iniciativas recentes, mas que a gente vê que tem um impacto gigantesco no nosso dia a dia, principalmente assim como marca. Mas você que está o dia inteiro respirando cultura, se conectando com outras empresas, né, que não só a MXM. A MXM é uma palhinha dentro do universo da OSB. Mas como que você tem visto esse papel assim, de governança ESG dentro dessa transformação cultural e dessas iniciativas? Acho que essa é a palavra, a transformação cultural. A gente tem um trabalho, existe uma máxima no pensamento filosófico contemporâneo de que universidades são lugares de pensar e orquestras também são lugares de pensar. A gente trouxe esse entendimento como premissa para as nossas reflexões, né? Aqui nós somos então uma instituição que promove o pensar, só que a gente também, de uns tempos para cá, a gente se direcionou a pensar e sentir. Então, quando a gente fala de promover e impulsionar processos de reflexão num contexto de tantas nuances, né, tantos matizes, de tantas multiculturalidades, quando a gente está falando de uma economia complexa e diversificada como a nossa, né, de tantos valores diferentes, de um país dessa amplitude, né, territórios que têm as suas próprias referências do ponto de vista de saberes, de tradições, a gente começou a pensar que, olha, talvez as coisas estejam mudando e não só agora a gente promove pensar, mas a gente promove sentir também, até porque o nosso bem, né, nosso core business, que é fazer música, é a gente entregar sentimento e proporcionar isso nas pessoas. Isso é só um preâmbulo para dizer que, ao analisar qual é o nosso campo de trabalho,
E a gente entendendo que o nosso universo hoje de patrocinadores, a gente envolve 38 empresas de 38 segmentos diferentes, né? A gente está falando, então, de praticamente todas as frentes econômicas do nosso país. E isso envolve multinacionais, né? Empresas que são de naturezas distintas do ponto de vista de como congregam as suas forças de trabalho. Então, tem empresa que tem um diálogo mais... Empresas menores, empresas maiores, o porte da empresa também muda bastante, como ela se vê, ela se enxerga dentro daquele contexto social. Então, tudo isso para dizer que são muitas variáveis na hora da gente pensar um projeto para um patrocinador, ou também como a gente gere essa parceria com o nosso patrocinador, porque para cada patrocinador a gente tem um modelo de relação, a gente tem um modelo de prestação de contas, de relatório, e de pensar quais são os interesses desse patrocinador dentro do que a gente pode oferecer. O universo de uma orquestra sinfônica, ele é infinito, né? Quando a gente pensa cultura, a gente pensa... não há limites para as possibilidades do ponto de vista de agregar valor ou de trazer experiências ou da gente proporcionar, portanto, reflexões e esses espaços de sentir, né, de emoções. E eu acho que tem um aspecto muito interessante, porque quando a gente olha sob esse prisma, a gente vê como uma orquestra sinfônica pode ser uma coisa tão gigante. Né? Na medida em que a gente vai se associando a essas empresas e a esses setores e aos seus específicos e respectivos setores da economia, a gente vai tendo um olhar diferente. Então, uma coisa é a gente pensar um projeto para o setor de infraestrutura, outra coisa é a gente pensar para o universo de ensino, por exemplo. Né? Uma coisa é B2B, outra coisa é B2C. E como que todo mundo se encontra nesse hub OSB? Se encontra no sentido dos valores, dos padrões éticos, dos padrões de como as pessoas se conectam numa sociedade e como a gente pode, como condôminos, né, dessa terra, conviver de uma forma harmônica. Você trouxe um ponto que acho que já até vai conversando aqui, que é um pouquinho desses desafios, né, da gente unir esses diversos mundos dentro do mundo da OSB, né? Mas as práticas de ESG, elas são desafiadoras, né? Quando a gente olha para um cenário empresarial, você trabalhar práticas, né, de governança, de sustentabilidade, de políticas públicas, como que você une isso, de fato é muito desafiador. E as lideranças, elas precisam estar muito preparadas para unirem, né, suas ações e estratégias. Então, essa semana mesmo eu estava vendo um ponto, né, na imprensa que fala sobre como que uma empresa hoje ela quer trabalhar ESG, mas ela não coloca ESG às vezes no planejamento estratégico dela. E eu imagino o impacto que isso não deve gerar para vocês, porque a empresa ela não tem noção da missão dela, do impacto que ela pode gerar, né, na sociedade, e ela espera, às vezes, que o parceiro cultural traga ali, né, um mundo de possibilidades. A gente vai ter agora, em setembro, o dia do programador, né? E a gente, conversando internamente, a gente pensou muito sobre isso, porque a gente falou, caramba, como que a gente gera esse impacto? A gente tem um projeto em que a gente busca programadores hoje no mercado, né? Através de formações sociais que existem, então, de pessoas que querem fazer essa transição de carreira, que não é fácil, então, de pessoas e jovens que estão em determinado movimento cultural, né, de percepção de oportunidades, né, de transição ou até mesmo de investigação de possibilidades, a MXM ela entra muito dentro desse viés de formador mesmo, né? Então, a gente patrocina cursos para esses programadores se formarem e a gente englobar esses programadores dentro do nosso time interno, né? Até porque não é fácil para uma empresa de tecnologia hoje ter profissionais, né? E se manter com eles, visto essa avalanche tecnológica que está acontecendo. Mas eu vejo que quando a liderança da MXM ela está muito alinhada, né, com essa missão, com todas essas ações que podem acontecer, elas fluem muito bem.
E aí eu queria trazer assim para você assim, como que você vê assim de boas práticas até que a OSB já teve, né, frente a esses parceiros e patrocinadores, de boas práticas mesmo, de como que essas lideranças elas podem estar em conjunto, elas podem olhar com carinho para essas ações e como que elas englobam isso, assim, alguns conselhos para a gente tangibilizar um pouquinho aí para o público. Olha, eu acredito que praticamente todos os nossos patrocinadores a gente tem a alta liderança envolvida, engajada. Se não foi o ponto de partida, então, no meu primeiro trabalho de prospecção, tendo falado, abordado alguém da alta liderança, acabou sendo ao longo do processo, porque eles acabam se envolvendo, participando das atividades, percebendo como aquela parceria ela pode ser benéfica e um componente relevante para suas próprias estratégias. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que a sua perspectiva ela é muito madura, essa abordagem é muito madura em relação ao que a gente pensa sobre SG hoje. Essa chave do SG como um conjunto de referências e valores, né, como um guia para dentro de qualquer organização, né, para dentro de uma escola, para dentro de uma empresa, para dentro do setor público, ela deve servir como um caminho a se seguir. Né? Então, uma espécie de inspiração. O que nos inspira a tomar determinadas decisões? Né? Ou o que pode nos inspirar para que a gente chegue até ali onde a gente pretende chegar? Isso tem muito a ver com a forma como a gente conduz a forma de gerir os nossos projetos, nosso modelo de gestão, que ele já parte de um pressuposto da gente definir uma matriz de indicadores. Então, como a gente vai monitorar aquele projeto? A gente define a matriz de indicadores que são inerentes à estratégia do patrocinador e do objetivo que a gente persegue. Ao longo do projeto, a gente faz o monitoramento e avaliação de forma que, ao aferirmos aquelas trajetórias, a gente pode ter algum desvio de percurso, a gente fazer ajustes, nos permite fazer ajustes, e assim a gente consegue chegar de uma forma mais assertiva no final. Por que eu estou falando da questão metodológica, né, no sentido da gestão? Porque a metodologia, portanto, como a gente define um processo, né, como a gente define um fluxo de trabalho, como a gente define um meio de produção, como a gente define um sistema de fluxo de informação, quaisquer que sejam os processos atinentes à vida, né, a dinâmica de uma empresa, a vida de uma empresa, a dinâmica corporativa, eles precisam partir de pressupostos. Né, para que o seu objetivo seja no final alcançado com qualidade, que é obviamente o que todo mundo espera, porque a gente está falando de um ambiente que visa lucro, né, visa, portanto, resultados positivos, o alcance a esse objetivo ele precisa ser com qualidade, mas a gente precisa saber de onde a gente partiu e por que a gente partiu dali. Na minha opinião, esse é o propósito, né, que se fala hoje. O propósito é a finalidade para a qual você definiu investimentos e processos para alcançar determinado objetivo. Isso é muito pragmático. Agora, quando o SG vem e ele acaba permeando as nossas dinâmicas sociais, né, de uma forma transversal, a gente está falando de referências humanísticas como premissas e pressupostos para a definição de processos que vão gerar riqueza, trabalho, produto. Então, acho que essa grande transformação, para a gente puxar a sua ideia da primeira pergunta, essa grande transformação ela vem calcada por N outros processos globais, geopolíticos, questões macroeconômicas, né, outras dinâmicas que envolvem guerras, envolvem Covid. Então, a importância da gente pensar como a liderança vai estabelecer esses processos, estabelecer diretrizes, tem a ver com tomar consciência sobre essa transformação e o que está acontecendo ali fora. Então, eu vejo, da nossa perspectiva hoje, como OSB, a gente podendo contribuir para as estratégias dessas tantas empresas, que a gente tem empresas muito grandes, né, que acabam impactando bastante a economia. A forma da gente contribuir é justamente trazendo de uma forma material como esse conjunto de valores e referências pode ser aplicado no dia a dia das suas corporações ou mesmo dos seus clientes e dos seus mercados relevantes. Então, é um pouco até assim,
uma forma complementar, né, Sim. da gente conseguir favorecer as lideranças que têm esse desafio, pretendem estabelecer esse propósito, essa finalidade, mas ao mesmo tempo acho até desnecessário que se estruturem equipes de cultura, por exemplo, dentro de uma empresa que não é exatamente o core dela, mas a gente está aqui para poder contribuir, se associar da forma mais fiel, mais leal àquelas valores das empresas. Esse ponto que você trouxe me faz refletir muito, porque antes da MXM eu já tive algumas trajetórias em que trabalhei em algumas empresas que tinham um impacto social muito maior, né? Então, é nítido ver que quanto maior a empresa, maior a preocupação que ela tem, né, desse impacto que ela causa na sociedade. E quando eu cheguei aqui na MXM, a gente tem essas iniciativas que não são comunicadas, não são posicionadas, porque todas as empresas fazem, mas elas de fato ficam perdidas ali em como que elas vão incluir isso no dia a dia delas. Então elas fazem por uma questão de missão interna, mas isso não está 100% comunicado e 100% expandido para o mercado, enfim, e por aí vai. E quando eu cheguei aqui, que eu vi esse cenário, né, dessa falta de comunicação, essa falta de alinhamento mesmo das ações de ESG frente ao core do negócio, é justamente o que você falou. Não vamos ter uma área de cultura interna na MXM. A MXM é uma empresa de 300 colaboradores. Assim, se a gente fosse ter uma equipe de cultura aqui dentro, a gente teria que ter praticamente uma célula, né, de geração de negócio para a cultura. Então, as empresas, de fato, acabam sendo muito realistas, né, nesse cenário. E quando eu me aproximei da USB, principalmente da área de relacionamento, enfim, eu vi essas inúmeras oportunidades e sinergia mesmo nessa construção de estratégia. Quando uma empresa do porte da MXM olha, às vezes olha e fala assim, poxa, nunca vou conseguir fazer uma ação específica, fazer uma ação de ESG, porque olha o meu tamanho, eu não tenho pessoas para isso. E a gente hoje vê possibilidades muito genuínas no mercado. E a USB é uma delas, mas eu queria que você trouxesse assim o papel assim das ONGs, né? Existem 1 milhão de ONGs hoje no Brasil. Nem sei se esse número está certo, mas existem muitas organizações não governamentais que precisam desse apoio, que estão próximas, algumas que já têm experiências em ter, né, ações com empresas maiores e outras que estão começando. Mas como que você enxerga esse papel das ONGs e inevitavelmente ali, né, do setor público também dentro dessas construções de estratégia e ações ali do ESG? Acredito, as parcerias que são efetivamente produtivas, a meu ver, tem a ver com essa intersecção dos 3 pilares: as empresas, o poder público e o terceiro setor. Eu acredito que eles são esses três alicerces como atores sociais, né, como pilares dos processos sociais, eles são interdependentes, portanto, um não vive sem o outro, né, porque a empresa precisa da política pública para poder seguir os seus negócios e, ao mesmo tempo, a ONG depende de todo mundo e, hoje em dia, as empresas também olham para as ONGs como um universo complementar aos seus desejos do que diz respeito especialmente às questões, né, que relacionam recursos humanos, né, e as suas iniciativas com relação às pessoas. Então, eu vejo de uma forma muito complementar. As ONGs, e acho que esse é um ponto importante, o setor o setor produtivo, né, não lucrativo, porque as instituições sem fins lucrativos elas também são produtivas, elas promovem muito valor social, né? Existe uma grande força geradora de valor social no terceiro setor. E por serem muitas vezes aquilo que complementa as políticas públicas, especialmente ao fato do Estado ser ineficaz na hora de alcançar efetivamente as pessoas, as ONGs são aquelas artérias, né, ou as microveiazinhas que vão fazer com que a política pública se torne efetiva. O Estado muitas vezes não alcança
o território que as ONGs alcançam. Então, acho que esse é um ponto importante. Do ponto de vista do setor produtivo privado, também a gente também fala de alcance, né? Porque ser bom é fácil, fazer o bem é difícil. É verdade. É difícil. Outro dia eu estava num outro fórum, assim, bastante qualificado, a gente discutindo doar, né? Fazer doações, e a gente estava falando de filantropia e tal. E as pessoas estavam dizendo, como é difícil fazer doações, a gente não consegue nem doar. A gente está aqui com terreno para doar, para construir uma instituição de cuidados especiais, não conseguiam doar o terreno para o poder público, dada a quantidade de entraves e dificuldades por isso de aparato jurídico, né? Então, tudo isso a gente acaba, todas essas dificuldades a gente acaba vendo na prática, porque às vezes a empresa quer fazer, a pessoa física, né, o privado quer fazer, a ONG quer receber, o Estado que tem interesse em tudo aquilo, mas a lei não foi feita para aquela finalidade. Então, a gente também precisa ter todos esses atores agindo de uma forma harmônica, por isso que a gente tem a maior amplitude coletiva possível sobre a consciência de quais são esses valores, para que a gente consiga fazer convergir todos os esforços, porque também não vai adiantar boas intenções, uma em cada lado, cada um no seu quadrante, de uma forma isolada, a gente não tem resultados eficazes, né? Então, esses pontos de partida que são compartilhados e em comum, é isso que nos leva a ter uma afinidade, né, nos nossos propósitos. Sim. E a gente, de fato, conseguir materializar e fazer isso acontecer. Então, ser bom, ok, fazer o bem é difícil, porque, de fato, a gente conseguir construir esses valores depende da articulação desses três atores de uma forma harmônica. E você tem visto, assim, uma demanda crescente? E aí, enfim... não sou especialista, né, em ESG, mas a gente viu um boom no mercado há 5 anos atrás, mais ou menos, em que todo mundo só falava de ESG, 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 e é natural que nesse momento, né, as empresas elas acabem tendo uma preocupação cada vez maior com o tópico, porque é um tópico que está sendo muito abordado. Mas essa crescente, ela continua, ela se mantém. E aí, enfim, estava no último encontro, né, dos patrocinadores da USB, e foi o primeiro que eu participei, e eu fiquei muito encantada de ver a quantidade de empresas que estavam lá e que estavam buscando cada vez mais conhecimento a partir das ações que elas mesmas estavam patrocinando. Exato. Então, eu achei isso muito incrível, mas, de fato, eu não tenho esses dados. Talvez você tenha, assim, essa visão muito melhor, mas eu espero que a resposta seja muito positiva. Eu vejo ainda até de uma forma mais profunda. Eu acho não só existir uma demanda maior, mas também muito mais consciente e muito mais profunda. Eu acho que a gente começou esse debate de uma forma superficial e um pouco todo mundo também quero, também preciso, acho que eu preciso, vou ser obrigado, estou sendo obrigado, mas sem haver uma convergência exatamente. E acredito que hoje a gente tenha muito mais solidez para discutir isso como uma pauta pública. Eu fui colaboradora da Bolsa quando eles fizeram a revisão do ISE, do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Foi ótimo, foi uma experiência muito legal contribuir como revisora dos critérios, porque naquele momento a gente foi bem na pandemia, assim, e a Bolsa resolveu fazer essa verificação dos requisitos, porque a gente está falando de empresas listadas na Bolsa segundo o ISE, né? Então ali a gente está falando de uma espécie de termômetro, né? Quando Sim. a Bolsa faz um movimento desse, na minha opinião, já era um sinal de que grandes mudanças viriam. Então, acho que esse foi um ponto importante da minha experiência profissional. Do ponto de vista da USB, a gente cresceu muito em termos de quantidade de patrocinadores desde o início da minha gestão. Então, é crescente, eu sinto isso.
é crescente, porque a gente tem mais patrocinadores, é crescente em volume de recursos, porque temos mais patrocínios, e é crescente em termos de projeto, porque hoje em dia, como a gente pode produzir projetos sob medida, e a gente tem pessoas com a gente cada vez mais envolvidas e conscientes, os projetos estão se criando de uma forma muito mais específica para dentro dos territórios que eles são definidos em conjunto com as empresas. Então, a qualidade da entrega ela é inédita. A gente não tem referências anteriores da cultura sendo um instrumento de transformação social, de justiça social, como a gente tem visto hoje. Quando a gente estava na pandemia, eu acompanhei muitas ações voltadas para a questão da fome, que aconteceu, né? Acho que a gente teve agravantes ali da pandemia que levaram a aprofundar questões críticas da fome. A gente ouvia muito isso, a gente não vai patrocinar a USB, não vai patrocinar a cultura porque a gente está patrocinando alimentos por causa da fome. E aquilo me fez pensar, porque no fundo são muitas fomes. Né? Porque a fome de ser, a fome subjetiva, a fome de você expressar um sentimento ou de poder vivenciar um sentimento também não é uma fome urgente. Né? E a gente que trabalha em territórios de muita vulnerabilidade socioeconômica, infelizmente, a gente tem até uma certa habitualidade de lidar com territórios de pobreza, onde há mesmo questões de fome, mas o que eu trouxe para nós, assim, para o nosso interior e também para trazer para os nossos patrocinadores, é que as pessoas merecem muito mais do que o básico. O alimento é básico, a saúde básica é básica, a educação básica é básica, a condição de dignidade, de moradia é básica, mas a gente está aqui para fazer as pessoas serem incríveis. E por que as pessoas não podem ter para si o alimento do incrível? Porque a cultura ela tem que estar servida no café da manhã, até me emociona de falar. A gente tem que estar preocupado com o alimento, com a proteína do alimento de todos os brasileiros todos os dias, mas a gente tem que estar preocupado com o alimento do sentimento da alma, do sentido da pessoa existir e estar aqui na vida. Então, nosso alimento, nosso trabalho como, né, ONG, como orquestra, é a gente permitir que esses canais se conectem, né, da intenção de não só manter uma pessoa viva de uma forma segura, né, e saudável, mas também que ela possa existir de uma forma plena. E para mim, a dignidade da pessoa humana é mais do que poder acessar o posto de trabalho, ser alfabetizada e ter uma refeição por dia. Eu acho que a pessoa precisa poder se expressar e participar da vida cultural. Isso, para mim, é dignidade cidadã aqui no nosso país. Muito lindo isso que você trouxe, porque, de fato, é um ciclo. E quando eu falo que é um ciclo, porque isso tem um impacto em todas as outras camadas da sociedade. Então, quando a gente forma uma pessoa culturalmente falando, a gente está formando um profissional melhor, a gente está formando pais melhores, a gente está formando pessoas que influenciam de forma muito melhor na sociedade como um todo, né? Pessoas mais felizes, pessoas que, de fato, querem praticar o bem também. A gente vê o potencial que a cultura traz para isso. Mas esse é uma discussão que assim, é muito ampla, porque são diversas frentes de opinião, né? E hoje, como líder, né, em empresa, uma das coisas que eu mais vejo é o potencial que todos os líderes, e não só os líderes, mas cada pessoa que está num ambiente, não só profissional, mas no dia a dia, ela é uma pessoa que ela pode promover impactos sociais profundos. Não importa o seu patamar social, não importa aonde você está, o seu cargo, se você é uma instituição pequenininha que está começando agora ou se você é uma instituição gigantesca que fatura milhões. Todos nós temos o potencial de gerar esse impacto. Mas isso eu vejo, né, como um ponto de oportunidade muito grande, e eu digo por mim, assim, o último MBA que eu fiz, que graças a Deus eu tive acesso, né, por muito mérito de vida, construção social e tudo, minha formação em instituição pública de graduação, eu não tive uma aula sobre transformação cultural. Eu estudei muito teoricamente por estar numa área de humanas, mas não tive, assim, um
um despertar sobre como que você, como cidadão que usufruiu de uma série de situações na sua trajetória, sejam públicas, sejam privadas, como que você retorna isso para a sociedade? E aí as instituições de ensino elas acabam tendo um papel muito transformador nisso, né? Então, hoje, quando você olha para esse cenário das instituições de ensino, e eu imagino que você veja também a importância desse papel na formação, né, dessas visões de transformação cultural, de ações sociais, eu, pelo menos, vejo isso muito distante ainda da nossa realidade aqui no Brasil. Mas a gente sabe que tem algumas instituições que têm esses incentivos. Eu queria ver, assim, como que você tem visto isso, assim, porque você traz muito isso, já ouvir muito de você, mas é de fato uma urgência. A gente precisa trazer isso, ter isso no nosso dia a dia. Concordo plenamente. Acredito fundamentalmente nas instituições de ensino como grandes formadoras e transformadoras da nossa agenda de valores. Eu acho, na teoria sobre a formação do gosto, quando a gente estuda, que é o meu campo de pesquisa do meu mestrado, dos estudos culturais, a teoria da formação do gosto estabelece que são as famílias e as escolas os espaços de transmissão de valores e hábitos. E é natural, né? Porque a gente está falando de espaços de convívio. E isso acaba acontecendo também dentro das empresas, por isso que é muito legal ver as empresas preocupadas com transformação cultural hoje, porque a gente passa grande parte do nosso dia, da vida adulta produtiva, trabalhando dentro de uma empresa, então também são espaços de formação, né? Não exatamente de ensino. Eu fui aluna de escola pública, fui aluna de escola privada, fui aluna de universidade privada, fui aluna de universidade pública, dou aula em universidade privada. Sou neta de tias-avós e professores de escolas rurais, então que também é um outro universo quando a gente está falando da população rural, né? Os acessos aos saberes são completamente diferentes, população rural, população urbana. O que eu acho que é importante que a gente tenha, ou a gente pelo menos se esforce para encontrar uma solução para isso, é a convergência, é o entendimento para que a gente consiga estabelecer o que é o básico, né? O mínimo que a gente precisa ter como ponto de partida num processo formativo, num processo de ensino, de aprendizagem. Para você ter uma ideia, hoje, a OSB e eu, Ana Flávia, estou pessoalmente engajada com um trabalho de advocacy para a gente discutir competências no Plano Nacional de Educação, que está em trâmite agora no Congresso, para que a gente possa reintroduzir a música nas escolas. Então, a gente está falando da deficiência, a gente tem hoje uma crise de aprendizagem, né? A gente está falando do ensino básico hoje, a gente tem uma população jovem hoje sendo formada que coloca o Brasil nas piores posições em termos de criatividade no mundo. O Brasil, que é esse país, né, culturalmente plural e diverso, a gente está entre os piores países em termos de criatividade no mundo. 75% da nossa população jovem não atinge o mínimo dos patamares em termos de matemática. Então, assim, criatividade, né, a experiência de cultura e matemática são as bases para a gente estabelecer uma formação adequada. Então, eu acho que tem tanto uma questão a gente precisa chegar a um entendimento comum compartilhado sobre padrões éticos de viver em sociedade, porque aí envolve também uma consciência sobre o que é a coisa pública, o que é o espaço coletivo, né, o que a gente compartilha, até onde vai, né, o meu direito, onde começa o do outro, e a gente tem questões para serem revisadas no sentido de comportamento, acho que são muito sérias, especialmente nos grandes centros. E essa ideia da ética, que eu acho que isso deveria estar, o componente da disciplina ética deveria estar em todas as instituições de ensino, em qualquer tipo de processo formativo, em qualquer grau de uma pessoa. Eu acho que a gente poder aprender sobre ética é sempre útil, sempre pertinente, por mais que isso tenha começado lá atrás, nos grandes filósofos, lá no período clássico, a gente hoje vive e consegue vivendo crises éticas, né? Que são os princípios para a gente viver em sociedade. E o outro aspecto é a qualidade desse ensino, né? Nas jornadas de aprendizagem específicas. Então, defendo
E acredito que a experiência em cultura dentro das instituições de ensino, eu acho que nesse momento não importa muito em qual idade, mas fundamentalmente na hora de entrar na escola, né, tanto na primeira infância quanto nos primeiros anos de ensino fundamental, é muito importante para que as pessoas consigam se entender e se perceber no espaço coletivo a partir da experiência e cultura, que eu acho que é aí que a gente consegue, de uma forma sutil, encontrar essas percepções que fazem tanta falta depois na vida adulta. Você trouxe uma memória afetiva, assim, para mim, né? Coisas que a gente vai vivendo a vida adulta e a gente vai deixando um pouquinho de lado. Mas você trazendo, eu nem lembrava que na época da minha escola, no meu ensino fundamental, eu tive aula de música. Porque eles têm aula de música no ensino fundamental inicial, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, até a quinta série, que antigamente era a quinta série, que hoje é o sexto ano. E na época, assim, né, de criança, eu ficava, ai, gente, caramba, eu tenho que aprender as pautas e vou ter aula de flauta e aula de piano, e cada ano era uma coisa diferente. E quando a gente cresce, a gente realmente percebe o impacto, né, que isso traz, assim, na nossa formação. E, e é isso, é uma urgência que a gente precisa tá ali, fazendo um gancho no encontro dos patrocinadores. A gente viu a dinâmica, né, que a USB construiu para levar para dentro das empresas a orquestra, assim, e mostrar, né, não só o impacto que uma música pode trazer no dia a dia, né, corporativo, mas também a forma como isso pode engajar, né, e acender os olhares dos colaboradores. E aí, eu já puxando aqui, né, para a próxima pergunta, quais exemplos, assim, esse da USB é um deles, se você quiser trazer um pouco mais, mas quais exemplos, assim, você tem visto que as empresas estão aplicando mesmo no dia a dia, né, dos colaboradores para essas iniciativas, né, culturais, não só de forma interna, mas também de forma externa. De forma externa, acho que a gente já falou bastante, mas internamente, assim, que é uma transformação que precisa começar de dentro. A empresa ela precisa perceber o impacto que isso tem, primeiro para si, para depois ela conseguir também, né, levar esse impacto para fora. E se você puder compartilhar aqui com a gente um pouquinho antes da gente ir finalizando essas práticas que você já teve acesso, esses cases, vai ser muito legal. Acho que vou continuar falando dentro da USB mesmo, mas do nosso projeto Conexões Musicais. É um projeto, como a gente trabalha em 45 cidades de 12 estados diferentes, a gente está falando de 45 países diferentes, é como se fosse isso, porque cada lugar é um Brasil. E a gente sempre procura envolver os representantes das empresas nas escolhas desses territórios e depois na vivência da atividade musical dentro daquele território. Quando as empresas empresas de infraestrutura, por exemplo, né, os colaboradores não estão habituados a trabalhar no território, né, a ter o contato direto com a comunidade. Então, acaba sendo uma grande surpresa poder experimentar o que é a atividade de uma escola dentro de uma cidade por onde passa um gasoduto. A pessoa, ela trabalha no centro de controle, né? Ela trabalha dentro do escritório, a atividade da empresa é o gasodutos, para falar do case da NTS, porque a gente está falando do projeto Conexões Musicais, mas a gente tem 38 empresas diferentes experimentando essas relações, então acabam sendo 38 cases, sabe? É muito interessante